Olá a todos, quem está falando é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito da inequação exponencial. Uma boa aula para todos. Objetivos desta aula: primeiro, resolver uma inequação exponencial. Reconhecer que as inequações exponenciais estão relacionadas teoricamente com a função exponencial crescente e decrescente, que são temas que nós vamos estar revendo. Resolver problemas envolvendo os conceitos de inequação exponencial. Crescimento exponencial. Vamos aí rever a definição da função exponencial e quando que ela é crescente. Então, uma função exponencial é uma f de x igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Ela é crescente quando o a, que é a base, for maior que 1. Repare no gráfico de uma função exponencial crescente e observe que o x1, se for menor que o x2, vai implicar num y1 menor que o y2. Ou seja, reparem que os sinais das inequações são os dois menores, são os dois iguais. Vamos ver isso na prática, uma situação quando o a for maior que 1, que a função passa a ser, então, uma função crescente. Lembrando novamente que numa função crescente, quando tiver uma inequação, a gente vai manter o mesmo sinal da inequação. Vamos resolver então a inequação exponencial sem que multiplica 2 elevado a x sobre 3 maior que 3.200. Então, a resolução a gente vai começar pegando esse 100 que está multiplicando e vai passar para o outro lado dividindo. Eu não posso multiplicar o 100 pelo 2, porque o 2 está elevado, é uma potência, e primeiro se resolve a potência. Então, olha só, o 100 passou dividindo, eu vou dividir 3.200 por 100, que vai ser 32. Agora, o 32 nós vamos escrever na base 2, que é 2 elevado a 5. Nós vamos estar fazendo o cancelamento da base. Reparem que a minha base, que é o meu a, é o número 2, que é maior do que 1. Então, a minha função é crescente e quando eu fizer esse cancelamento, nós vamos manter o mesmo sinal. Então, o expoente x sobre 3 é maior que o expoente 5. Desta forma, passando o 3 para o outro lado, multiplicando, porque ele está dividindo, ele vai multiplicar o 5, 3 vezes 5 igual a 15. Solução da inequação, x pertence ao conjunto dos reais, tal que x é maior que 15. Vamos rever agora o decrescimento exponencial, que nós vimos na aula anterior. Novamente, a gente apresenta aí a definição da função exponencial e lembrando que no decrescimento, a nossa base, o meu a, ele é um número que está entre 0 e 1. Repare graficamente que quando eu tiver um x1 menor que um x2, eu vou ter um y1 maior que um y2. Então, os sinais da inequação agora foram invertidos. E é isso que a gente vai levar na hora de resolver a inequação exponencial. Situação, então, quando o meu a está entre 0 e 1. Nós temos, então, uma função decrescente, e na função decrescente, os sinais da inequação serão invertidos. Então, vamos resolver a inequação exponencial 0,3 elevado a 2x mais 3 maior que 1. Resolução dela, eu vou escrever o 1 na base 0,3, ou seja, 0,3 elevado a 0. Quando eu fizer o cancelamento da base,
Reparem que agora 0,3 é o meu A e ele é menor que 1. Então, eu cancelo a base e eu trabalho só com os expoentes, porém o sinal da inequação ela é invertido. Então, ela era maior, né? Agora ficou menor, 2x mais 3 menor que 0. Resolvo normalmente, passo o 3 para o outro lado, fica negativo e divido por 2, x menor que menos 3 meios, solução, x pertence aos reais, tal que x menor que menos 3 meios. Vamos para uma situação problema. O valor de um carro decresce exponencialmente de modo que seu valor, daqui a x anos, será dado pela função v, igual a A vezes E elevado a menos K vezes X, em que o E é o número que vale 2,718. Hoje o carro vale 40 mil e daqui a 2 anos valerá 30 mil reais. Nessas condições, qual vai ser o valor do carro daqui a 4 anos? É um problema que traz várias informações, vamos estruturar passo a passo. Então, a primeira coisa importante aí, ele fala, né, que atualmente o carro vale 40 mil. Então, atualmente significa que o nosso tempo é zero. Então, o x valendo zero ano, temos o valor v de 40 mil, na qual nós vamos substituir na função, né, no v. O v vai ser igual, então, a 40 mil, estou substituindo, o a vezes o e, elevado a k, eu troquei o x pelo zero. Tá? Quando a gente trocou o x pelo zero, ficou menos k vezes zero, que dá zero, e qualquer número elevado a zero é 1. Então, esse a vezes, ficou a vezes 1, então, por isso que deu a. O a é igual a 40 mil. Descoberto o valor do a, vamos agora trabalhar com o x valendo 2, porque daqui a 2 anos o carro vale 30 mil reais. Substituindo novamente na mesma função, o v por 30 mil e o x por 2, e é claro, e agora eu já substituí o a pelos 40 mil que a gente já tinha descoberto. Então, o 40 mil vai passar dividindo, né? Então, ficou 30 mil dividido por 40 mil, na qual a gente simplificou, ficou 3 quartos. Então, essa potência e elevado a menos k vezes 2, ela é igual a 3 quartos. Continuando a resolução, o problema é daqui a 4 anos, e daqui a 4 anos x é igual a 4. Novamente, usando a nossa função, eu vou trocar o meu x por 4 e vou usar uma propriedade de potência. Reparem que é a potência 2, que multiplica 2, potência de potência, resulta no 4. Né? Por que eu fiz isso? Porque eu sei o valor do e elevado ao expoente menos k vezes 2. Então, substituo o a por 40 mil e o e elevado a menos k vezes 2 por 3 quartos. Resolvo a potência e multiplico 40 mil pelo valor da potência. Ou seja, o automóvel daqui a 4 anos terá um preço de R$ 22.500. Pessoal, chegamos no final desta aula. Falamos da função exponencial, fizemos uma revisão da função exponencial, né? Eu espero que vocês compreendam, procurem fazer os exercícios, porque eles sim vão lhes trazer esse conhecimento, essa melhor compreensão. Uma boa semana para vocês e até breve.